Olá pessoal, professor Alexandre Vander, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo de formação da minha profissão. E no nosso vídeo de hoje nós estaremos conversando com vocês a respeito de uma disciplina muito importante, que é finanças corporativas. Ela é a evolução da contabilidade gerencial e também uma profissão que fica ali um pouquinho antes da disciplina, ou formação de avaliação de empresas, controladoria de gestão. Quando nós comentamos sobre a questão da contabilidade, até a contabilidade gerencial, ela está muito voltada para o processo fabril em procurar avaliar a formação de preço de venda, controles dos custos fixos, a estrutura patrimonial de uma empresa. Já a finanças corporativas, ela está muito próxima a respeito das tendências e desejos e anseios dos acionistas e também levar a empresa em relação ao comportamento e tendência do mercado. Existem diversos autores no Brasil, já também fora do Brasil, falando sobre a questão da administração financeira e que depois se situou-se ali na questão da disciplina de finanças corporativas. Eu tenho alguns livros aqui, esse livro aqui do Gitman, né? Ele é um livro de princípios da administração financeira. Ele procura muito abordar a questão da evolução do capital investido, questão de orçamento de capital. Dentro do Brasil, nós temos esse outro livro aqui do professor Alexandre Assaf Neto, que é Finanças Corporativas e Valor. Nós temos um outro livro aqui já falando de avaliação de empresa do Damondaran, que ele comenta sobre finanças corporativas. Esse outro livro aqui também de administração financeira do Gitman, sobre uma abordagem gerencial. E evoluindo um pouco mais sobre valuation, esse livro de avaliação de empresa do professor Aswati Damodaran. Bom, então são os principais nomes que eles comentam sobre finanças corporativas, administração de empresas e também valuation, de que sempre foi a base dos nossos estudos, aí já de longas datas, que nós estamos procurando aí nos aperfeiçoar, ministrando aulas no curso de graduação e também pós-graduação em MBA. Bom, então nós selecionamos alguns slides, nós estaremos compartilhando a tela com vocês, tá ok? Para que venha a ser a referência, então, dos nossos assuntos. Bom, deixa eu colocar em tela grande, apresentação. Isso. Então, agora visualizando essa questão da introdução a finanças corporativas, com um pouco de ênfase no valuation, uma das frases muito importantes do professor Alexandre Assaf Neto é que finanças corporativas carrega consigo a evolução do mundo contemporâneo. Por exemplo, quando nós comentamos hoje de bolsa de valor, que é o ponto mais alto sobre procurar entender os anseios dos acionistas numa gestão empresarial, é o ponto mais alto hoje dessa evolução desse mundo contemporâneo. Então, ela vem carregando toda essa evolução, já existe uma receita pronta em termos de gestão, principalmente quando o profissional atua dentro das organizações, para que ele possa estar colocando as ferramentas corretas de acordo com o comportamento e tendência da economia dentro das organizações. Então, traz, então, essa questão da evolução desse mundo contemporâneo, falando de finanças corporativas, e depois comentando sobre também o modelo de precificação dos ativos. Ou seja, são efetuados investimentos dentro de uma empresa, o contador tem aquele nome lá de ativo total, onde se investe recursos dentro da empresa, tanto no capital de giro, tanto quanto no seu ativo imobilizado e também no intangível. Então, a finança corporativa procura precificar esse ativo, determinar um valor para ele, ou uma taxa de precificação desses ativos.
Bom, o profissional de finanças ele tem que ter uma visão interativa da empresa com o relacionamento externo. Quer dizer, não adianta ficar vendo apenas a questão da contabilidade gerencial, mas além de gerenciar internamente a empresa, ele tem que ter uma visão muito forte com a economia, tendência, crescimento, mercado, fornecedor, captação de recursos, anseios dos acionistas e também os seus próprios clientes. A contabilidade, ela traz, sim, as informações relevantes sobre o desempenho interno da empresa. Então, através do balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa, você está medindo aquilo que está acontecendo internamente dentro da empresa, através das alocações, recursos, e também na DRE nós visualizamos geração, que é a demonstração de resultado do exercício. Nós visualizamos ali a receita bruta da empresa através de vendas, no lucro bruto, lucro operacional e, finalmente, no lucro líquido. E no fluxo de caixa, através desse lucro líquido gerado, nós procuramos identificar qual foi o caminho desse lucro até chegar no caixa. Se esse lucro ele ficou represado em novos investimentos, investimentos em estoques, prazos concedidos a clientes, teve captação de recursos de bancos e também se teve aporte dos acionistas. Então, uma coisa é o balanço patrimonial, é o investimento, a DRE é o resultado da demonstração do período e o fluxo de caixa é como que esse lucro ele foi direcionado no caixa e se na sua integridade ele ficou no caixa ou se a empresa promoveu novos investimentos dentro da organização. Então, nós temos, então, a realidade da economia brasileira, tá, ok, que demanda alguns ajustes dentro dos demonstrativos contábeis, mas agora que nós migramos para as normas internacionais de contabilidade, esses ajustes eles diminuíram muito em termos daquilo que se efetua hoje dentro da contabilidade, que nós estamos trabalhando já numa contabilidade mais internacional. Bom, esses daí são as fotos, né, dos grandes nomes, pensadores, pesquisadores em finanças, o Modigliani Miller, que recebeu o Prêmio Nobel da Economia em 1985, o Merton também, dentro da economia, pelas pesquisas que eles efetuaram, Markowitz, que ele também é economista, ele foi premiado também no ano de 1990, que é a teoria de carteiras de investimentos. Nós temos também alguns estudiosos, que é o Damon Daran, Tom Copeland falando de valuation, o professor Alexandre Assaf Neto, dentro do Brasil, ele estudou muito o comportamento desses autores, e é o grande nome aqui dentro do Brasil, discutindo finanças mais a nossa realidade aqui dentro do Brasil. Okay? Porque finanças ele tem como berço os Estados Unidos, que é um mercado de capital muito evoluído ao anseio dos acionistas. Por isso que nos Estados Unidos as crises elas vêm e elas se levantam muito mais que rapidamente, porque é uma economia muito mais voltada aos acionistas, o Estado não tem tanta força sobre os recursos investidos, é um país muito mais capitalista em termos de investimento. Então, nós temos os grandes personagens que fizeram investimento, investindo em ações, que é o Warren Buffett, e o Jorge Paulo Lemo, que é o empresário dentro do Brasil com foco e pensamento de remunerar o capital investido. Ele praticamente, junto com outros administradores, fez da Ambev tornar-se uma potência mundial em termos de cerveja, com um pensamento voltado mais para o acionista e remuneração do capital investido. Então, a evolução da demonstração financeira, ela traz consigo uma complexidade pelo negócio em relação ao mercado de finanças empresariais. Ela se separou um pouco de ciências econômicas. Então, quando a gente fala de administração financeira, não é uma disciplina apenas do contador, é uma disciplina do economista, tá, ok? É uma disciplina do administrador.
Então, ela carrega consigo outras evoluções de diversas ciências. Em 1929 e 30, nós tínhamos finanças na abordagem muito mais tradicional, e principalmente voltada para a captação de recursos. Então, nesse período, que é um período pós-guerra, tá ok? 29, 30, Grande Depressão, então começou a ter uma evolução muito grande da expansão, da reconstrução, do crescimento da sociedade e da economia como um todo. Então, estudaram muito a questão de captação de recursos, começaram a avaliar um pouco sobre a questão de custo de capital e assim por diante. Com o enfoque da depressão, que o mundo viveu em 29 e 30, onde aconteceu o seguinte: o pessoal perdeu muito a noção da capacidade produtiva da empresa e das organizações. Eles começaram a investir muito em papéis, ao invés de investir analisar sobre a ótica produtiva. E teve um deslocamento muito forte entre o real valor da empresa com o valor das ações comercializadas no mercado de capitais. Então, nós temos primeiro o valor do ativo, a potencialidade do ativo criar valor. Então, começa a criar aquela febre especulativa sobre as empresas e nós começamos a visualizar, ou aconteceu naquela época, por exemplo, o valor da ação descolando do valor real dos seus ativos. Então, começou a surgir ágio sobre promessas futuras de gerar valor. Isso, de vez em quando, é muito perigoso, porque a música para, é como se fosse aquela dança da cadeira, e o Damondaran até comenta sobre o idiota da última vez, porque o valor da ação vale R$10 ou $10, vem alguém paga 15, 20, 30, 40, 50. E a música para de vez em quando, ela para quando ocorre alguma crise na economia. Tá, ok? Então, nessa mudança, nessa paralisada da economia, o valor de mercado que vem promovendo promessas de crescimento futuro, ele volta novamente ao valor de face, que é o valor do ativo, que ele é calculado através da análise fundamentalista. Então, tudo esse ágio, alguém paga a conta. Então, isso aconteceu em 29 e 30. Teve uma febre excessiva pelos valores dos papéis, e o pessoal não se preocupou muito com alguns indicadores de solvência e liquidez das empresas. Então, nesse período, os estudiosos começaram a estudar alguns indicadores de liquidez, aquela parte de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez permanente, e também a parte da estrutura do caixa. Bom, de 30 já, quando desenvolveram essa questão da liquidez, os estudiosos da época começaram a trabalhar muito sobre a empresa como aplicadora de recursos e também sobre os empréstimos desses recursos. Foi quando começou a estudar aquela questão do VPL, que é o valor presente líquido, custo do capital, algumas questões aí sobre rentabilidade, porque quando você faz uma aplicação dentro de uma empresa, existe um empréstimo, esse valor investido dentro da empresa tem que remunerar os seus provedores de recursos, que são os investidores. Ok? Bom, década de 50, o pessoal, então, tomando força sobre essa questão de investimento de recursos, eles difundiram alguns indicadores que seriam aqueles do retorno do investimento e custo do capital. Então, ROE, por exemplo, que é o retorno do ativo operacional, que é o Return on Investment, okay? Que é o ROI, que o pessoal fala aqui dentro do Brasil. Começou a criar outros indicadores que seria o retorno do equity, do patrimônio líquido. Então, um outro indicador que surgiu foi o ROE, que é o Return on Equity. E também o custo de capital, que seria o WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital,
que seria o custo médio ponderado de capital e também o custo do endividamento bancário. Então, conforme nós estamos vendo, nós estamos falando muito da organização e também da empresa, já não sobre aquele foco contábil, mas aquele foco da empresa relacionando-se com o mercado. Então, vem a teoria de Keynes, ok? Como o investimento agregado e também com a preocupação central das nações e também das corporações. Final da década de 50, então, Mondigliani e Miller, que ganharam aqueles prêmios Nobel lá da economia, eles difundiram o seguinte, a relevância da estrutura do capital. Porque existia um pensamento aí sobre custo de capital terceiro, custo de capital próprio, para mesclar os investimentos dentro dos seus ativos. Por exemplo, se você busca dinheiro no banco para colocar dentro da empresa, o acionista cobra um spread, por exemplo, um adicional de 6%, se o capital está a 12%, porque o acionista, além de incorrer com o risco operacional e também o risco financeiro, ele vem, coloca um spread de 6% e passa a cobrar 18% sobre os investimentos. Então, para fazer o capital tornar-se um pouco mais em conta, as empresas começaram a mesclar capital terceiros e capital próprio. Então, nasceu aí o custo médio ponderado de capital. Ao invés de você ter 100% do capital investido pelos acionistas, você passa a ter 50% de acionistas e 50% dos bancos, tá ok? Então, você mescla com 18% e 12% do banco, então você consegue reduzir um pouco esse peso da taxa dos investimentos efetuados dentro da empresa. Com isso, então, a empresa passa a gerar um EVA superior, porque ele está mesclando o capital. Então, Mondigliani e Miller, eles começaram a difundir a relevância de tudo isso, porque ele diz, todo investimento efetuado dentro da empresa pertence aos acionistas, apenas tem o dinheiro do banco ali passageiro com garantia própria. Então, ele diz o seguinte, ao invés de ter a mesclagem entre 12% ou 18%, o capital ele é tributado, ele tem a taxa, tudo a taxa do acionista de 18%. Entendeu? Então, ele não coloca a questão de 12%, 18%, trabalhando no custo médio ponderado de capital. Ele trabalha já com a taxa maior que a taxa do acionista. Bom, então, a finanças corporativa, conforme vocês estão vendo, ele tem essa ginga, esse comportamento, essa mesclagem, de não se trabalhar apenas com o pensamento da contabilidade gerencial. Ela trabalha muito sobre o pensamento do acionista e tendência e comportamento do mercado, que é a linha de segurança de mercado. Então, é uma empresa analisada como se ela fosse um banco. O acionista efetua investimento dentro dela e aguarda que esses ativos lhe tragam um retorno desejado de que venha a ser de acordo com o risco do capital investido. Então, seria essa queda. Daí nós viemos a década de 90. A década de 90 que o pessoal começou a estudar. Uma empresa, por exemplo, ela está dentro do Brasil, ela se relaciona, compra mercadoria dos Estados Unidos para vender na China. Então, nós temos o Brasil, a moeda em real, um produto que vem dos Estados Unidos em dólar, de que é comercializado na China, com uma outra moeda, iene, no Japão, por exemplo. Então, imagina o que acontece dentro desse balanço patrimonial aqui dentro do Brasil, com a oscilação da taxa e do câmbio. Então, o pessoal, por exemplo, você comprava um produto dos Estados Unidos a $1 de 2,50. Quando você ia internalizar, esse dólar estava 13,80. Quando ia vender o produto ou pagar o fornecedor, o dólar estava 4,50. Então, existia dentro do balanço patrimonial alterações decorrentes da desvalorização da moeda frente ao câmbio e de que não vinha isso da operação da empresa comprar, produzir e vender. Então, para eliminar toda essa loucura dentro do balanço patrimonial e alteração da moeda em relação ao câmbio, então, os pesquisadores ofereceram, junto com os bancos, essas operações de swap e de hedge
para proteger a empresa. Então, são travas, são cercas e que a empresa começa a fazer dentro do seu balanço patrimonial. Então, quando ela importa um produto a 2,80 do dólar, ela negocia com o banco essa taxa de 2,80. E acontecendo alguma oscilação, essa operação já está travada a uma taxa de 2,80. Então, pessoal, também dentro de empresários, quando se faz hedge, a intenção não é ganhar e perder dinheiro. A operação do hedge é travar a operação. Depois, por exemplo, se você negocia 2,80 e cai a 1,50 ou vai a 4,80, tem essa oscilação de ganho e perda, a intenção do hedge não é avaliar ganho e perda, é travar a operação a 2,80, é tirar o risco de dentro da operação. Okay? Então, existe essa questão do conflito de risco e retorno e de proteção. Então, agora nós estamos começando a visualizar essa evolução, aonde entra essa questão dessas finanças corporativas e a preocupação desse profissional e ele enxergar toda essa questão de hedge, de câmbio, de retorno sobre os investimentos, alocação dos recursos e tudo mais. Depois o pessoal começou a trabalhar muito sobre teoria de portfólio. Teoria de portfólio é muito mais ligado sobre o aspecto do investidor, ok? Num princípio, sobre o aspecto do investidor. Por exemplo, ao invés de ele comprar ações apenas da Natura, que trabalha com o produto dos ramos dos cosméticos, ele também vai investir em ações da Embraer, que trabalha no segmento da aviação. Ele também vai investir em ações da Ambev, que trabalha sobre o segmento de produtos alimentícios. Então, quando nós temos uma queda dentro dos cosméticos, nós estamos tendo um faturamento dentro da linha da aviação e também um faturamento moderado na alimentação, cerveja, refrigerante. Então, ao invés do investidor ele apostar apenas na Embraer, ele diversifica os seus investimentos. Então, nasce uma teoria de portfólio que é muito estudada em finanças, através das probabilidades de valorização ou desvalorizações dessas ações, e procurando, então, amenizar essa desvalorização através da teoria de portfólio, que é um ramo muito amplo que se estuda em finanças, e é muito importante o profissional que ele almeja ter uma boa participação dentro de finanças corporativas, estudar, então, essa questão da teoria de portfólio. É válido para a empresa também, para ela não apostar num único produto, ela ter segmentos diferentes, com ativos diferentes, porque quando ocorreu uma queda de faturamento no determinado produto, ela tem um outro produto segurando o faturamento, mesmo que uma margem de lucro inferior. Então, ela continua com o seu faturamento. Okay? Então, o que estuda a responsabilidade contemporânea da administração financeira? Primeiro, eficiência na captação e alocação de recursos de capital. Tem que ser uma empresa, você tem que ser um cara eficiente. Nós sempre comentamos nossos alunos, o pessoal da área de produção, ele produz produto. O pessoal da área financeira, ele produz informações, ele faz gestão sobre essas informações e ele também cuida da gestão do caixa, do dinheiro, da alocação, dos investimentos. É uma outra responsabilidade e olhando também as tendências de comportamento do mercado. Então, eficiência na captação de recursos. Primeiro, saber de onde captar, qual a melhor taxa, é melhor buscar no banco, é melhor buscar no acionista, é melhor fazer a IPO. E a alocação desses recursos de capital. Nós vamos centralizar tudo em capital de giro, colocar no imobilizado, colocar na construção da marca, qual o tempo, o payback de recuperação desses investimentos. Então, esse seria o pensamento do profissional de finanças. E a visualização da empresa como um todo, ok? Desde o momento que ela compra a mercadoria até o momento que ela comercializa, os prazos juntos negociados com os fornecedores de pagamento, os seus processos internos de produção, de armazenagem de estoque, prazo concedido aos clientes. Então, nós estamos falando aí de um ciclo operacional e ciclo financeiro. E os cuidados também no uso e na interpretação
dos modelos financeiros, ok? Então, nós comentamos, olha, existe a contabilidade, ela tem um objetivo, existe a contabilidade gerencial, tem um outro objetivo, existe a contabilidade de custo, com outro objetivo, a administração financeira, finanças corporativas e avaliação de empresa. Então, nós temos que saber interpretar esses modelos financeiros para que possa tomar decisões de acordo com os próprios departamentos, ou seja, a departamentalização dentro da empresa. O que faz um contador? Qual é a tua responsabilidade? Ok? O que faz a pessoa que trabalha em custo? Qual é a responsabilidade do profissional que atua dentro do departamento de custo? O que faz o profissional que atua dentro da área financeira, de controladoria e de controladoria de gestão de valuation. Então, existe aí um degrau de conhecimento a ser construído para a interpretação desses modelos dentro da organização. Bom, então, a finança corporativa ela tem uma postura muito mais assim questionadora e reveladora sobre o comportamento do mercado. Então, aí se encaixa muito bem o pessoal que cursa, faz o curso de economia, ele tem uma visão muito forte do mercado, ok? E também os administradores, que têm uma visão muito forte sobre a administração. E também o contador, se ele evoluir também de entender um pouco da administração e comportamento do mercado. E o economista, para administrar bem, ele tem que entender um pouco de contabilidade e administração. Então, esse profissional ele tem que ser muito amplo, ele pode fazer, por exemplo, as 3 faculdades, ou investir o seu conhecimento nesses 3 segmentos. Então, a dinâmica das decisões financeiras dentro da organização. Quando nós comentamos sobre as finanças corporativas, as corporações. Primeiro, planejamento financeiro, ok? Fazer um planejamento, necessidade de expansão da empresa, desajustes futuros, a rentabilidade sobre os investimentos. Então, nós estamos fazendo um planejamento, um desenho do que vai ser a empresa. É colocar no papel aquilo que ainda não foi construído, aquilo que não se edificou ainda, para que quando for construir, você já tenha um planejamento de, por exemplo, necessidade de investimento, o tempo que vai se iniciar um determinado processo produtivo, quando o produto vai gerar receita, qual vai ser o prazo praticado, o preço que vai ser comercializado, o custo desse produto, o lucro que esse produto vai gerar, o lucro bruto, as quantidades vendidas para suportar as despesas fixas comerciais e também administrativas. Então, você está fazendo o quê? Um planejamento para que, se esse lucro líquido, ele vai ter um retorno compatível dos investimentos efetuados dentro da organização. Ok? Então, quando você divide o lucro operacional pelo ativo operacional, nasce um indicador que chama ROI, que é o retorno dos ativos operacionais. Então, tudo isto é função do administrador financeiro, de finanças corporativas, estruturar isso muito bem. Controle financeiro. Seria mais, então, estar analisando, tá ok? Aquilo que foi previsto com o realizado. No item anterior, nós falamos de planejamento, então você fez uma previsão. Depois você vai analisando aquilo que realizou frente àquilo que foi projetado. Então, imagina a responsabilidade da pessoa que faz o planejamento financeiro, do profissional, para que ele venha com acuracidade, antes da empresa produzir e vender, ele já estar dizendo como vai produzir, como vai vender, o resultado que vai gerar, depois ele vinha analisando essas variações. Ele tem que ter uma visão muito forte, muito ampla do conhecimento da empresa e também do conhecimento do mercado, do segmento. Algumas empresas têm particularidades de uma para a outra empresa, se for falar de segmento ainda é muito maior, por isso que é importante, quando você assumir uma responsabilidade de controller de finanças, você tem que ter um tempo de maturação e de entendimento e de conhecimento da empresa, antes de já sair montando os relatórios. A não ser se você tem uma grande propriedade de conhecimento, já seja um consultor sênior, um controller sênior,
então ele tem uma facilidade muito maior. Mas o pessoal que está iniciando, é muito importante até ter um coaching, ter um acompanhamento, para não ir prometendo muitas informações e depois não conseguir entregar essas informações, porque o acionista ele investe frente ao resultado previsto e não sobre o realizado. Você vende uma projeção e sobre essa projeção o investidor coloca dinheiro dentro da empresa. Aí de nós, se quando ele colocar um dinheiro tiver alguma falha nessa projeção, que não seja do processo produtivo, nem de compras, mas teve uma falha do controller, da pessoa que atua em finanças, e ele esqueceu de projetar a variação de câmbio, de hedge, de mercado, falta de conhecimento, de segmento da empresa. Então, o controller ele tem que ter uma visão muito ampla. É até recomendável de que ele passe pela contabilidade, depois ele passa pela contabilidade de custo, depois ele passa pela contabilidade gerencial, e depois ele vem assumir uma posição de controller e de finanças corporativas, que já é o último degrau de formação dentro da empresa. Se você já quer assumir uma posição de controller lá em cima, no último degrau o tombo pode ser muito alto. Então tem que ter assim e você tem que ir investindo no teu conhecimento para que você possa ir subindo isso de um modo muito que mais tranquilo. Tá, okay? Administração de ativos. Seria a melhor estrutura de investimento em termos de risco e retorno. Tá certo? Então, a empresa, por exemplo, de que ela tem um alto risco operacional, esses investimentos têm que ser feitos de um modo muito mais que compassado. Tá, okay? E quando ele tem o maior risco também, o retorno ele tem que ser muito mais rápido. Por isso que as empresas de tecnologia, por exemplo, de altos investimentos, de informática, os investidores exigem um payback, um retorno sobre esse investimento muito mais rápido. Como que ele exige isso? Ele aumenta a taxa mínima de atratividade do acionista, que é a TMA. Então, a taxa que incide sobre o capital investido, ele aumenta. Ao invés de ele colocar uma... Como você for fazer um investimento num banco, por exemplo, quando você investe na poupança, 6% ao ano, está tudo bem. Se você investir num CDB premiado, agora já é 12%. Se você investir nas ações da Bolsa de Valor, você já vai esperar um investimento aí de 32%. Quer dizer, onde tem mais risco, maior a taxa, para que você recupere o teu capital no menor curto de tempo. Então, os acionistas eles também começaram a incorporar essa visão de comportamento e de tendências de mercado em termos de risco e também de retorno. E a administração dos passivos, tá, ok? Qual a melhor composição de financiamento? Tem empresas que se endividam demais, elas buscam alto endividamento para fazer os investimentos dentro dos ativos e, pior, todo esse endividamento que ela faz, ela investe tudo no ativo imobilizado, na marca, que é aquilo de que faz o cliente comprar o produto, mas não gera tanta riqueza assim. A riqueza está relacionada mais no seu capital de giro, está no estoque, onde o produto da empresa existe, está no cliente, está no caixa. Então, empresas que tomam grandes recursos do banco para investir no ativo imobilizado, o que sobra para bancar o capital de giro? Okay? E bancar o capital de giro com endividamento é muito risco. Então, as empresas, quando se fala uma empresa que ela demanda altos investimentos no ativo imobilizado e na sua marca, é recomendável que esse investimento seja feito pelo capital próprio, pelo dinheiro do acionista, e venha deixar o capital de terceiros para financiar o capital de giro. Se o capital de giro da empresa, que é onde está o produto da empresa, tiver uma margem bruta superior ao custo do endividamento bancário, essa empresa estará alavancando operacionalmente a cada dia e construindo riqueza para o acionista, principalmente se ela trabalhar com prazo médio, que é o teu ciclo financeiro, inferior ao prazo médio de pagamento do banco. O banco cobra 30 dias, se ela tiver um fluxo a 15 dias, ela vai estar potencializando a geração de caixa. É isso que se chama administração de passivo, correlacionado aos investimentos do ativo. Agora, se ela trabalhar com o banco, com o seu ciclo financeiro a 120 dias e pagando o banco a 30 dias, ela vai ser muito lenta
no seu capital de giro e vai vencer as dívidas em 30 dias. Ela vai ter um grau de alavancagem financeira negativa. E mesmo que a rentabilidade dela seja superior ao custo do endividamento bancário, ela vai ter problema de solvência de caixa e ela vai ter que buscar dinheiro no banco. Imagina o seguinte, venceu a duplicata no banco e o produto ainda está parado no estoque da empresa e nem vendeu ao cliente. Okay? Então, é uma empresa muito lenta, então essa empresa tem que ser muito trabalhada. Então, isso que a gente comenta sobre a composição dos endividamentos. Então, olhando mais para estar finalizando, finanças, comportamento, na dinâmica das decisões financeiras. Nós temos, então, decisões de investimento, aplicação de recursos, que é um quadro que está em ouro, decisão de dividendos, que é o financiamento das atividades que vem do patrimônio líquido. E tem um outro quadro que nós chamamos decisões de financiamento, que são captação de recursos provenientes do banco. Os contadores, olhando esse quadro, você está vendo um balanço patrimonial, onde nós temos o ativo, que são os bens e direitos da empresa, que pertencem aos acionistas, o patrimônio líquido, no quadro azul, e aqui em cima o passivo circulante, que são os capitais de terceiros. Então, em vermelho exige juros e o azul exige dividendos. Então, você faz investimento na empresa com a intenção e o compromisso de remunerar adequadamente os seus provedores de capital. Bom, então nós temos agora esse outro quadro, decisões de investimentos, recursos de terceiros, recursos de capital próprio. Então, um balanço patrimonial analisado sobre a ótica de finanças, ok? Então, nós temos o custo da captação, que nós comentamos lá em 12%, quando o banco põe um dinheiro, ele exige juros, a um custo de captação, e, por um outro lado, o acionista, ele se despertou. Então, se ele coloca dinheiro dentro da empresa, ele também agora tem o custo do capital próprio, que é o CAE, que é o dinheiro do acionista. Quanto custa, quanto ele cobra para colocar o dinheiro dentro da empresa. Então, aí nós estamos vendo aquilo que a gente chama de risco financeiro de um lado, e do outro lado gera o lucro operacional, e nós temos, então, nosso risco econômico dentro da empresa. Então, analisando as decisões de investimento, decisões de risco, sobre uma ótica da visão das finanças corporativas, seria mais ou menos isso que nós gostaríamos de estar apresentando inicialmente. Então, nós temos uma visão mais ampla, não tem aquela visão lá do contador, contabilidade, débito e crédito, o cara que apura custo do produto, fecha CPV, ou a contabilidade gerencial, que está falando de ponto de equilíbrio, formação de preço de venda, e entre outras definições, comprar ou produzir. Nós estamos em finanças corporativas, que é outro mundo, é empresa, relacionamento com o mercado, custo do capital investido pelo acionista, custo da captação do recurso investido sobre o banco, sobre uma visão dos investimentos que são efetuados dentro da empresa, visando remunerar adequadamente seus provedores de capital. Ok? Então, isso que seria uma introdução hoje nesse nosso bate-papo, e eu convido a você fazer o registro no nosso canal da G-Company. Nós estaremos postando outros temas abrangentes sobre essa questão de finanças corporativas e a importância desse profissional dentro das organizações. Um grande abraço a todos. Não se esqueça de deixar o teu like, os teus comentários, perguntas embaixo. Nós estaremos lendo e respondendo e procurando fazer essa interatividade com o público que gosta de gestão empresarial. Tudo de bom a todos nós, professor Alexandre Vander. Se inscreva no nosso canal, que nós estaremos colocando outros temas sobre finanças corporativas e esse bate-papo e desenvolvimento das pessoas. Um grande abraço.